Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Não deixa de ser um estudo, os caminhos aos quais nós buscamos seguir, que são os caminhos de Jesus. Caminhos esses que nos foram ofertados por este irmão querido, que proporcionou a cada um de nós essa possibilidade de transformação, de educação, que nos é tão necessária, porque neste percurso escolhido por nós, preciso é que vivenciemos tudo que necessário se faz para que o nosso desenvolvimento aconteça em todos os âmbitos, porque se aqui estamos na busca de alcançar, de vencer a nós mesmos e alcançar a perfeição relativa, essa perfeição que é propícia a todo aquele que aqui caminha, né, a todos os filhos de Deus, toda a sua criação. Então, isso quer dizer que nós iremos perpassar por todas as etapas, etapas essas que são imprescindíveis para que venhamos a desenvolvermos. E só temos que agradecer ao Mestre Jesus por justamente proporcionar a cada um de nós essa possibilidade de seguir consciente, confiante, apesar das dificuldades. Dificuldades essas que sabemos, impostas por nós mesmos, pelas nossas escolhas, nossas más inclinações ainda, porque como simples ignorantes, nós fomos criados para que venhamos a nos moldar por todo esse percurso. Então, transformando aquilo que nos incomoda, que nos tira do foco, da nossa real necessidade e nos direcionando a um caminho, sem dúvida nenhuma, maravilhoso, que é essa felicidade que iremos alcançar, o trabalho que iremos realizar para com os nossos irmãos, e essa felicidade plena que todos nós alcançaremos ao nos tornar esse homem integral, como nos convida Joana de Ângeles. Hoje, o tema são as leis morais, leis que regem, sem dúvida nenhuma, a nossa conduta neste percurso inteiro. Então, vamos, antes de iniciarmos, começar com a nossa prece, sempre convidando o Mestre Jesus a estar conosco, nos dando esse direcionamento, nos impulsionando nesse percurso maravilhoso, porque tudo aquilo que vivenciamos é precioso para o nosso desenvolvimento. Vamos convidar a equipe que nos acompanha, esses irmãos queridos, que na nossa trajetória, encarnados ou desencarnados, estão sempre a nos acompanhar, sempre a nos auxiliar, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas quedas e tropeços, esses irmãos vêm a nos reerguer. O consolo que nos traz a doutrina é justamente de não estarmos sós, de termos uma eternidade de vida à nossa disposição para que venhamos a trilhar esse caminho de autotransformação, de aceitação e de conquista do amor. Então, a doutrina espírita, ela proporciona esse olhar de seguir em frente, esse olhar sobre a responsabilidade que nos cabe no decorrente do nosso próprio percurso, ela é realmente um consolo, como nos prometeu Jesus, porque ela nos estimula a seguir, nos dá essa sustentação para que venhamos a progredir. Então, gratidão, gratidão sempre a todos esses irmãos, a todos aqueles que caminham conosco, nos auxiliando, nos educando, nos direcionando.
que a dor que muitos irmãos nesse momento alimentam dentro de si não consiga crescer mais do que eles possam alcançar ou sustentar, mas sim que eles se fortifiquem através dessa luz que nos traz o Mestre Jesus, essa luz amorosa que nos fortalece, que nos faz prosseguir, porque a dor é uma escolha, a dor, por mais duro que seja, é uma escolha nossa. E ela vem para nos educar, para que venhamos a abrir os nossos olhos para o que realmente necessário é no nosso percurso. Então, luz e paz para todos nós, que assim seja. Bem, então, nós sempre iniciamos com a nossa leitura, né, acerca de uma mensagem que nós aqui criamos, a equipe do Amor e Luz, para que justamente venha a nos fazer refletir. Então, ela começa assim: contidas estão em nossa consciência as leis divinas. Trata-se, portanto, dos direcionamentos a serem tomados no percurso do aprendizado do ser, como indivíduo e do ser coletivo. As diretrizes das percepções que se apresentam ao longo do caminho auxiliam na escolha que o ser deve ter a partir da compreensão do que é certo e do que é errado. As leis divinas nunca se distanciarão da consciência humana, pois do seu aperfeiçoamento como ser depende o cumprimento das mesmas, que como atributo expressa o desejo do Criador que suas criaturas cumpram os estágios que concernem o seu aprendizado desenvolvedor e, consequentemente, evolutivo. No princípio, simples e ignorantes, estes seres desenvolvem-se na conquista das leis morais, que regem o princípio da transformação íntima do ser. Tudo que se desviar do objetivo inicial terá oportunidade de refazimento, ou seja, uma nova oportunidade, um novo recomeço, ainda envolto pelas necessárias correções, cabendo, portanto, ao ser perseverar diante das dificuldades, vencendo as barreiras que lhes foram impostas por suas escolhas, cumprindo assim as leis que regem o universo e as vidas dos que nele habitam. Então, essa é a mensagem de abertura, para que nós venhamos a analisar o nosso percurso, porque o que nos falta, na verdade, é a coragem, em alguns momentos, de enxergar as nossas falhas, de aceitar que estamos num percurso que precisa ser experienciado, que errar não significa que eternamente você levará aquele erro consigo, porque a partir do momento que você compreende que não deve mais cometer aquele ato falho, você pode se modificar. Lembrem-se o que Jesus nos diz: vai e não peques mais. Ou seja, nós temos oportunidades diárias, oportunidades de reverter todas essas dificuldades, mas muitas vezes impedimos a nós mesmos, sabotamos a nós mesmos. Por nos considerarmos incapazes, nós não somos incapazes. Somos espíritos que necessitados estão de experienciar, né, esse corpo que estamos a vestir neste planeta que nos foi escolhido como escola, como forma de aprendizado, de desenvolvimento íntimo de cada um de nós. Mas daqui, conforme venhamos a galgar a escadaria evolutiva, nós vamos para outros planetas, se necessário for. Assim desenvolver uma nova história, e assim nós vamos nos aperfeiçoando. Não é algo que se
conquista em uma única encarnação. Necessárias são diversas encarnações para que venhamos a crescer realmente. Porque não basta você experienciar, você precisa absorver as lições, aprender essas lições e transformar essas lições em algo produtivo para o outrem, para o próximo. Porque quando olhamos para o próximo, enxergamos a nós mesmos. Assim deve ser. Porque o que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o meu irmão. Independente de suas compreensões, de seus equívocos, e é aí que ainda nos perdemos. Ainda acumulamos o orgulho, a vaidade, a inveja, todas essas chagas que contaminam a cada um de nós. Porque nós queremos ser como o outro, nós invejamos o outro e não trabalhamos dentro de nós justamente esses sentimentos infelizes que acabam trazendo essas más inclinações. Então, é trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar diariamente na própria melhoria. Nós não estamos aqui, eu já disse várias vezes, encarnados apenas para divertir-nos, apenas para, sabe, curtir. Não é isso. Nós estamos aqui com um objetivo claro: educação, aprendizado, amor, libertação. Mas muitos acabam aprisionando-se justamente por não alimentar esse olhar que necessário é. Mas chega o momento de todo mundo despertar. Ninguém eternamente irá dormir. Ninguém eternamente irá ser cego, surdo, para não compreender as próprias necessidades. Para não ir de encontro a essa busca, consciente ou inconsciente. Todos nós iremos, em algum momento, despertar. E isso é precioso para cada um de nós, quando nós despertamos esse sentimento dentro de nós e possibilitamos a nós mesmos crescer. Sair deste aspecto tão comum da mesmice, da inércia. Nós seguimos. E onde estão as leis de Deus? Se não na nossa consciência, e bem sabemos disso. Consciência é essa que nos auxilia por todo o percurso, mas que muitas vezes preferimos ignorar. Mas tudo tem seu tempo. Temos que ter paciência também para conosco. Não podemos nos afligir desnecessariamente. Um passo de cada vez é o suficiente para que venhamos a cada dia nos melhorar. Então, façamos como nos pede Santo Agostinho. Todos os dias, quando estivermos no nosso leito, que venhamos a refletir o que fizemos no percurso do nosso dia. O que precisa ser melhorado, onde erramos. Nós muitas vezes temos medo de pedir desculpa pelo orgulho, mas é preciso. Se eu não dou o primeiro passo, como eu vou poder seguir em frente? A estagnação é algo que prejudica tão somente a nós mesmos. Então, sigamos, 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 conforme a nossa condição, para que não venha nos ferir profundamente, para que não venhamos a nos afastar do nosso Pai. O objetivo não é esse. O objetivo é que venhamos a nos unir cada vez mais com Deus, fazendo com que esse elo que já existe resplandeça ainda mais,
Então, façamos brilhar a nossa luz como nos pede Jesus Cristo. As leis morais, de acordo com a doutrina espírita, são um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. E estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, pois estão expressos na primeira das obras básicas do Espiritismo, publicada em 1857, sob o título de Livro dos Espíritos. Então, aqueles que não leram ainda o Livro dos Espíritos, é uma sugestão ler, porque ali estão contidas as informações necessárias para que venhamos a desenvolver dentro de nós esse olhar sobre o nosso futuro, sobre o nosso caminhar, e também para que venhamos a compreender certas questões que alimentamos no nosso íntimo e que religião alguma pôde sanar, responder, né? Trazer essa compreensão. Então, vamos trabalhar a razão, vamos trabalhar esse olhar científico, filosófico e religioso, para que venhamos a desenvolver dentro de nós esta fé raciocinada, que é o que nos pede justamente a doutrina, essa fé que nos propicia um olhar consciente e realista do que devemos realmente acreditar, compreender que somos aqueles que produzem, que são co-criadores, construtores do próprio futuro. Então, a minha vida está sendo construída por mim mesmo. As minhas dificuldades, as minhas facilidades fazem parte das minhas escolhas. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, respondem os espíritos. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E realmente, tudo que foge daquilo que nos aproxima do Criador, que nos aproxima dessa espiritualidade que todos nós temos, causa em cada um de nós uma infelicidade. Nós vamos nos tornando vazios. E como espíritos que somos, necessitamos de trabalhar essa ligação uns para com os outros, da ação, né, do bem que praticamos ao outro. Quando nós fazemos o bem a alguém, seja através de fazê-lo sorrir, através de um alimento, através de uma boa ação, é algo que nos toca, que nos faz tão bem, que nos eleva. Então, tudo que nos faz bem, que cresce, que nos faz crescer como espíritos, e eu não falo no campo material, porque muitas vezes alguém possa compreender que seria o campo material, uma conquista material. A conquista material, ela é importante também no nosso percurso, mas vamos recordar que ela é fugaz, passageira. Então, hoje eu tenho um sonho de realizar a compra de uma casa própria, um carro, uma viagem ao exterior, e aí eu alcanço aquilo ali e se vai. Aí eu preciso de algo novo para me fazer mover, para me direcionar nesse sentido. Portanto, é necessário que haja essa consciência de que quanto mais próximos ao Pai estamos, e o que nos aproxima de Deus? Justamente os nossos passos, as nossas conquistas
espirituais no sentido do bem que fazemos para nós e para o outro. Isso nos aproxima de Deus. Quando nós olhamos os seus ensinamentos através do Mestre Jesus, que o Mestre Jesus nos traz tudo aquilo que ele aprendeu e traz com a condição de que venhamos também a aprender. Por isso esse trabalho, os caminhos de Jesus, porque nós aqui estamos necessitados de seguir seus passos para desenvolver todo esse bem, todo esse amor que ele nos propõe. Então, se eu fico aqui parada diante deste computador, diante de vocês, e não produzo algo que faça bem a vocês e a mim, que nos faça refletir, não tem sentido eu fazer o bem apenas para mim. O conhecimento, como bem Jesus nos trouxe, é para todos os seres. Não é restrito só a uma religião, a uma doutrina. Não, é para todos. Todos nós somos espíritos que estamos, diante da nossa condição evolutiva, direcionados a uma religião que nos preenche, que nos aproxima de Deus. Mas o que é que nos aproxima de Deus? São as conquistas materiais? Não, são as conquistas morais. É esse sentimento que se faz brotar. É igual a parábola das sementes. Nós passamos por todas aquelas etapas ali. Aquilo ali é direcionado a cada um de nós, a cada vivência nossa, a cada etapa do nosso caminhar. Eu não posso mudar o outro. Eu não vou mudar você, eu mudo apenas a mim. Jesus, ele trouxe todo o direcionamento para que nós venhamos a trabalhar para nos salvar. A salvação vem do meu esforço íntimo em segui-lo, porque ele é o modelo e guia. Ele é a luz que está à nossa frente, nos guiando aos braços do Pai. E como ele mesmo diz, para alcançarmos a Deus, primeiro teremos que alcançá-lo, que abraçá-lo, que aprender com ele, para então seguir em frente. E aí, seremos um só, faremos parte verdadeiramente de Deus, porque nós fazemos. Mas o nosso desenvolvimento psíquico não nos permite senti-lo. Mas e aí, conforme caminhamos, conforme vencemos cada um dos percursos, todas essas barreiras, seremos um só. Na questão 615, mais uma pergunta de Kardec: é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Ou seja, nós temos o hábito de enxergarmos a verdade em nós, mas a verdade não nos pertence, ela pertence a Deus. Assim são as leis de Deus, nós não podemos modificá-las. E quando nós nos debatemos, nos revoltamos e vamos contra essa lei, nós prejudicamos única e exclusivamente a nós mesmos. A nenhum outro, só nós mesmos. Na questão 617, vem as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda a prática e pratica as da alma. Olhe que perfeição essa resposta. O cientista estuda as leis da matéria,
O homem de bem estuda e pratica as da alma. E assim estamos nós, meus irmãos, nós todos, justamente, inconscientemente em algumas pessoas, conscientemente em outras pessoas. Realizando esse trabalho, estudando, praticando, trazemos tanto conhecimento dentro de nós, que vai aos poucos, no decorrer do nosso percurso aqui, nessa existência atual, se desenvolvendo, desabrochando, e aí nós percebemos de onde vem essa percepção. Vem dessa existência? Claro que não. Porque tudo aquilo que nos percursos que nós vivenciamos, nós construímos de bom, fica conosco. Mas existem, obviamente, as questões dos desvios que realizamos e que prejudicam a nós mesmos. E aí, presos, retornamos pedindo provas e expiações. É o estágio atual do nosso planeta que está justamente caminhando para a regeneração. E algumas pessoas compreendem isso como uma mudança do planeta. Não, é uma mudança de consciência de cada um de nós, que obviamente o planeta irá acompanhar. Mas é a nossa consciência. Ela se modifica e ela vem se modificando ao longo dos milênios. Quem éramos há 10 anos atrás, em compreensão, em vivência, não somos na atualidade. Já enxergamos de uma outra forma. E aí, continua Kardec, onde está escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. E a beleza da criação do Pai é tão grande que nós percebemos que tudo está em nós. Tudo que necessário é para o nosso desenvolvimento, para nosso adiantamento moral, espiritual, tudo está em nós. São as nossas compreensões que vamos aprimorando nessa construção. E é uma construção belíssima, uma construção que provém dos nossos esforços e que nos possibilita tantas coisas, mas materialistas ainda que somos. Alguns já conseguem se libertar, outros nem tanto. Nos cegamos diante das oportunidades. Mas Deus desiste de nós? Não. Por isso as leis aí estão. Na questão 619, Kardec faz a seguinte pergunta. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Olha a resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Nós temos a lei do progresso, que nos direciona, que nos impulsiona a seguir em frente. E aí continua, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, visto que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria? Ou nas trevas da ignorância,
sem que deles tenha dependido ou se esclarecem. Então, nada é por acaso. Isso nós aprendemos dentro da doutrina, porque não existem coincidências, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo que nos chega é necessário para o nosso aperfeiçoamento. As dores que nós tanto tememos, porque quem não teme a dor? Mas a dor é um percurso educativo. E quando nós adentramos na doutrina e nos deparamos com esse fato muito real, percebemos o quão importantes são os passos que estamos a dar, porque justamente eles são determinantes para o desenvolvimento de cada um de nós. André Luiz, no livro O Mundo Maior, ele nos explica que nós não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que se divide em 3 regiões distintas. Tememo-lo como se fosse um castelo de 3 andares. Aí ele nos diz subconsciente, que é o primeiro andar, onde nós situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando assim um sumário vivo dos serviços realizados, ou seja, os hábitos e os automatismos. No segundo andar fica o consciente, que localizamos o domínio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, ou seja, o esforço e a vontade de seguir sempre em frente, mesmo diante das dificuldades. Superconsciente seria o terceiro andar. Aí nós temos a casa das noções superiores, indicando as iminiscências que nos cumpre atingir, o ideal e metas superiores. E nós encontramos essa informação no livro Mundo Maior, né, na página 47. E é muito interessante que nós venhamos a compreender que nada é tão simples quanto nós acreditamos. Que ao nosso derredor tem inúmeros espíritos voltados a um bem maior e nos auxiliar e nos direcionar diariamente em todo o percurso, mas ainda presos à matéria, nós somos muito imediatistas, nós nos revoltamos por cada coisinha simples e isso nos prejudica. Quando nós começamos a educar este ser que aqui está, nós conquistamos muito. Nós começamos o processo de libertação. E aqui sim, dessa forma, os grilhões que nós carregamos, aquelas correntes pesadas com aquela bola enorme de ferro, muito utilizada pelos escravos, nós vamos tornando-a leve, até que chegue ao ponto de não mais nos pesar, de não mais nos acarretar uma dor substancial, tão profunda que não nos dê a força suficiente para que venhamos a seguir em frente. Tudo na nossa vida está ligado ao nosso, claro, ao nosso conhecimento, mas ao nosso estado de consciência, que reflete o conhecimento, que reflete todo o aprendizado que absorvemos até os dias atuais. Quando olhamos e vemos apenas o mal, é porque não queremos ver o bem, que aí está diante de nós. Nós somos protegidos, nós somos amparados por Deus, através dos espíritos que se comprometeram em nos auxiliar. Mas nós, muitas vezes no dia, ouvimos
essa voz inconsciente a nos impulsionar a não fazer algo e ainda assim nós fazemos. Teimamos, eles desistem de nós? Não. Porque o amor não desiste de nenhum de nós. Deus jamais irá desistir de nenhum de nós. Então, não culpemos a Deus pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Culpemos a nós mesmos por não nos esforçarmos como deveríamos, mas tenhamos também a paciência de compreender que é um dia de cada vez. Você não se livra de um vício da noite para o dia. É um processo, um trabalho diário e necessário. E lembremos-nos sempre que nós somos exemplos para aqueles que nos acompanham, sejam os vizinhos, sejam os próprios familiares, sejam colegas de trabalho, colegas de escola. Nós somos observados. Então, que sejamos bons exemplos para aqueles que nos acompanham, para que os nossos exemplos ditosos venham a agregar no caminhar deste ser que nos observa. Nós somos seres que trazemos uma história e essa história nem sempre foi tão bonita. Mas Deus, em sua infinita bondade, não nos permite lembrar do mal praticado lá atrás. Ele permite que venhamos sempre a recomeçar. E a reencarnação tem por objetivo justamente educar-nos, transformar a nós todos. Imagine se, como nos é apresentado por determinadas religiões, eu pratiquei o mal, cometi um assassinato, provoquei morte de diversas pessoas e aí eu não tenho nunca mais uma oportunidade? Onde está o Deus de amor que nos apresenta o Mestre Jesus? Que sentido tem? Deus ama todos os seus filhos, independente de suas ações, boas ou não, porque Ele sabe que o mal cometido hoje será ressarcido por minha própria vontade. E eu me transformarei. Então, o céu e o inferno é um estágio de consciência, um estado que nós somos conduzidos a acreditar. Que se cometemos um pecado aos olhos do homem, aos olhos de Deus, nós vamos para o inferno e lá ficaremos esquecidos, queimando no fogo do inferno eternamente, esquecidos por Deus. Que em verdade, se eu não estou bem, eu estou vivendo o meu próprio inferno. Se eu estou bem, eu estou no céu. É muito simples. Quem nunca leu O Céu e o Inferno, um livro que faz parte da codificação da doutrina espírita, eu recomendo porque, sem dúvida nenhuma, ele traz uma visão sobre as religiões e tira esse dogma que nós alimentamos, essas compreensões que nos foram conduzidas e nos permite raciocinar com livre e espontânea vontade, pensar e enxergar exatamente aquilo que nos traz o Mestre Jesus, que é a lei de amor. A causa e o efeito, as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas.
somos os detentores. E por isso, nós temos em nossa consciência as leis divinas. Por isso, nós somos essência divina. Todo ser que aqui caminha, caminhou ou caminhará, em algum momento irá fraquejar, em algum momento irá tropeçar, mas não faltarão as mãos para que ele venha se erguer e nem a sua própria vontade em se reerguer. E caminhar e vencer. Assim é o percurso. Então eu não posso determinar que eu vou para o céu e para o inferno. Porque se a minha consciência compreende que eu não irei para o inferno, eu irei para aquele céu. Não o céu ainda proposto por Jesus, porque todos nós temos que nos formar. Quando nós entramos numa escola com o objetivo, ou numa faculdade, de alcançar uma formatura, de ter um diploma para que venhamos a trabalhar, nós nos empenhamos. Então, às vezes, uma matéria que nos é muito difícil, nós perdemos ou ficamos de recuperação. Mas existe o quê? A possibilidade de você se recuperar. E assim somos nós. Nós estamos aqui no percurso, né? Da escola, da faculdade, experienciando cada uma das etapas que são necessárias a esse desenvolvimento. E nós não iremos fugir. Chegará o momento em que cada um de nós iremos despertar totalmente e não mais estaremos presos à matéria. Estaremos livres ao lado do Mestre Jesus, realizando os nossos trabalhos em prol daqueles que, como nós, um dia também passaram pelas mesmas situações. E aí eu trago uma síntese das 10 leis morais, que é a lei de adoração, que mostra o sentimento inato que todos os viventes possuem da divindade. A lei do trabalho, né, que é a necessidade e a consciência de que nos falta algo. Não se deve confundir trabalho com emprego. Alguns trabalham e não têm emprego, outros têm emprego e não trabalham. Eu estou trazendo um pouquinho dessas leis e falando de forma ainda superficial, porque no próximo domingo nós iremos adentrar um pouquinho mais profundamente nessas leis. Aí vem a lei de reprodução, que é relativa à reencarnação, mostra a necessidade de purificação do espírito. Aí nós temos a lei de conservação, que depois da vida, todos sentidos intuitivamente a necessidade de progredir e aperfeiçoarmos-nos. Aí vem a lei de destruição, que é justamente a lei necessária para que novos corpos apareçam, mais inteligentes e mais argutos. É a renovação e a melhoria dos seres vivos. A lei de sociedade, em que todos os indivíduos têm a responsabilidade para uns para com os outros. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos, os mais inteligentes os menos. E vem a lei do progresso, que justamente quer que estejamos encarnados ou desencarnados, todos estaremos sujeitos à lei do progresso. Ou seja, a nossa vitória é iminente. Porque o progresso nos permite seguir em frente, vencendo até que venhamos a conquistar o tal caminho. Lei de igualdade. Embora todos os espíritos tenham partido
de um mesmo ponto, uns progrediram mais do que os outros. A desigualdade refere-se apenas ao mérito. E assim seguimos. Na próxima semana, nós iremos tratar, né, dessas leis. E aí temos também a lei de liberdade, que diz que quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior a liberdade dos seres humanos. A lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, porque resume as leis anteriores. Então, se nós não somos justos, se nós não aprendemos a amar realmente, o amor no sentido que o Mestre Jesus nos passa, aquele amor verdadeiro, aquele amor responsável, aquele amor que compreende o limite do outro, que busca auxiliar não passando a mão pela cabeça, mas orientando, e a caridade, que é algo que nos faz tão bem. Nós precisamos desses sentimentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer, que nos estimulam a esse prosseguir. Né? E todas essas leis nós iremos falar um pouco, nos aprofundarmos mais um pouco na semana que vem. E pense que tudo isso está em nossa consciência, tudo aqui. E que nós nem percebemos, mas nós sabemos. Quando nós temos consciência, nós sabemos o que fazemos de certo e de errado. E aí vem o livre-arbítrio, que nos auxilia nesse percurso, ou de cometermos um equívoco ou não. É tudo uma questão de consciência nossa. Por isso é tão importante, porque nós não nos percebemos que cada detalhe auxilia ao final, né, no nosso percurso existencial. Por exemplo, tudo que eu estou construindo, que eu construí desde a minha reencarnação até o dia de hoje, ele influencia muito no meu desenvolvimento. E se eu fiz algo que eu penso que ficou esquecido, para a minha consciência não fica, não. Porque aí, quando eu desencarno, eu vejo tudo aquilo e aí eu mesmo me coloco num estado de culpa por qualquer ação que tenha sido prejudicial ao outro, e aí eu me direciono aos umbrais, que seriam os infernos, que é o estágio de consciência em que nós elaboramos e, sintonizados com outros irmãos que agiram da mesma forma, nos direcionamos. Aí lá ficamos sofrendo, vivenciando as experiências inferiores, sendo perseguidos, como uma forma de justificar, né, para nós mesmos o merecimento da dor. Mas chegará um momento em que isso tudo não mais fará parte de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem nos trazendo, através das comunicações eminentes dos espíritos superiores, o cuidado que devemos ter com a questão moral. Das 5 partes contidas no Evangelho, Kardec procurou deixar de lado as profecias, as notícias históricas, os milagres e as palavras que serviram para a edificação de dogmas da Igreja, para se dedicar exclusivamente aos ensinamentos morais. Pois achava que estes não estavam sujeitos a controvérsias e poderiam ser praticados por qualquer pessoa, em qualquer lugar do globo. Dava-lhe um caráter eminentemente necessário e universal. E assim é verdade. Porque o que dificulta justamente nosso progresso, tornando-o lento, são justamente esses dogmas que nos são apresentados e que nos
aprisionam, como falei agora há pouco, né? Há culpas, e essas culpas nos conduzem ao suicídio, nos conduzem às prisões inferiores. E tudo que nós precisamos verdadeiramente é vencer justamente esses obstáculos que nós fomos direcionados a acreditar como verdadeiros, mas que na verdade foram positivos para um controle, né? Um controle dos nossos passos, como se isso fosse a solução de nos manter presos sem errar. E não é assim. Nós vamos errar, nós vamos acertar, porque a nossa condição é de crianças, crianças que estão aprendendo a caminhar. O Pai não nos culpa pelas nossas faltas, muito pelo contrário, Ele proporciona, vou voltar a dizer, proporciona os caminhos para que venhamos a nos reerguer, e não sozinhos, porque nós precisamos aprender uns com os outros. Se hoje eu te feri, e percebo que te feri, que eu peça desculpa, e que eu modifique em mim, porque eu tenho essa oportunidade de modificar em mim. Eu persisto no equívoco, então, que eu arque com o peso da minha escolha. Jesus asseverou que veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Isso está em João. Tudo que não for real passará, apenas os valores constitutivos da verdadeira propriedade espiritual resistirão, posto que permanentes. As aflições comuns em um mundo de expiações e de provas, onde ainda há o império do mal. Kardec. Então, vamos seguir em frente. E eu encerro, porque vamos nos aproximando do nosso horário, com uma passagem do livro O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires, no capítulo 3, item 2. Ao atingir o horizonte civilizado, o homem se transforma no ser moral que supera o ser social, ou o animal político aristotélico, projetando-se em direção ao ser espiritual do futuro. A humanidade deixa de ser uma espécie para se transformar num devir. Por isso mesmo, o mediunismo primitivo, o animismo e o culto dos ancestrais se refundem numa forma nova de manifestação psíquica, que é o mediunismo oracular. Então, nós caminharemos vencendo as barreiras materiais, nos aproximando dessas vivências espirituais que muito influenciam o nosso dia a dia e que nem percebemos, porque os espíritos nos influenciam 24 horas por dia, conforme a nossa sintonia. Se eu sou uma pessoa sintonizada no bem, os espíritos bondosos me acompanharão e me auxiliarão, porque encontrarão em mim campo para desenvolver o bem. Se eu sou uma pessoa equivocada, voltada às más inclinações, eu vou trazer para o meu campo psíquico espíritos equivocados que pensam da mesma maneira que eu e que buscarão me influenciar no mal. Mas ainda assim, os espíritos bondosos me acompanharão, tentando colocar pensamentos positivos, pensamentos voltados ao bem, cabendo a mim ouvir ou não. Então, consciente de que não estamos sós, consciente de que somos auxiliados em todo o percurso,
que inclusive o próprio Criador nos forneceu tudo de necessário para o nosso desenvolvimento através das leis que habitam em nossa consciência. Cabe-nos seguir os caminhos de Jesus, seguir seus passos, vivenciar aquilo que ele nos propôs e que muitos de nós, na atualidade, 2000 e poucos anos depois, ainda não conseguimos absorver de tudo, compreender tudo, porque ainda somos cegos, guiados por cegos. Então, aos poucos, quando vamos nos permitindo ampliar o nosso olhar, a visão vai retornando e deixamos de ser cegos para enxergar, para ver a verdade. Não nossa verdade, mas a verdade de Deus. Então, encerramos sempre agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham, agradecendo aos irmãos que aqui estão, porque cada um de nós aqui estamos acompanhados de irmãos que buscam aprender conosco, que buscam nos ensinar. E isso é um fator muito importante no nosso desenvolvimento. É um auxílio, é o respeito. Então, façamos o melhor. Não apenas por nós, mas pelo outro. Porque o outro é a nossa passagem para a liberdade. Porque quando nós verdadeiramente amamos o outro, verdadeiramente amaremos a Deus. Seremos livres. Então, gratidão à companhia de cada um de vocês. Convido vocês para estarem conosco no decorrer da semana, nos diversos estudos, convidando-os a nos seguirem no Instagram, no Facebook, nos seguirem aqui no canal Amor e Luz, que tem um objetivo justamente de trabalhar em nós essa busca, essa compreensão pelo melhoramento. E verdadeiramente nós precisamos compreender. Boa tarde, Maria, eu agradeço pelas suas palavras. Nós aqui estamos justamente nessa troca que é muito importante e desenvolvedora de nós mesmos. Conhecimento, ele só é válido quando ele abrange a outras criaturas. Então vamos nos libertar dessas amarras, libertar desses grilhões, porque não há bem maior do que produzir o amor na vida do outro, trazendo para nós esse amor e essa libertação. Luz e paz para todos, muitas bênçãos para cada um de vocês, suas famílias, que no transcorrer dos nossos dias possamos olhar para nós mesmos como nos pede Santo Agostinho, que oremos por nossos irmãos que sofrem, que ainda estão numa condição de ignorância, mas que em breve estarão despertando em si essa vontade de seguir esse campo tão belo que nos foi ofertado pelo Mestre Jesus. Que assim seja. Um grande abraço para todos.